some more. Maybe I was lost before. Showed affection to only gold, while the sunset made me cold. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. Found out that we don't live to die, even though there is no reason why. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Boa noite! Estamos ouvindo bem aí? Olá! Olá! Olá, muito boa noite. Há quanto Boa tempo? noite, né? Antes tarde do que nunca, né? Com certeza. Deixa eu dar uma Tudo bem com você? ajustadinha aqui. Tudo jóia. Só Eu ajustar tô te tentando tirar um efeito que tá aqui. Acho que agora foi. Dá pra me ouvir bem? Dá perfeitamente, perfeitamente. Então vamos lá, sejam todos Vamos lá, bem-vindos, todo né? mundo seja muito bem-vindo. Muito boa noite para todos. Você sabe que hoje eu comentei com algumas pessoas que a gente ia conversar com você. Quando fala em hipnose, fica todo mundo, né? Ah, eu quero ver, que legal, que assunto diferente. Então seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite, Eu que né? agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né, de divulgar a hipnose, de dividir o conhecimento que a gente tem com as outras pessoas também. Conhecimento sempre é útil, né? Nem que seja só uma pitadinha aí, uma ideia diferente, uma forma diferente de perceber, de ver as coisas, sempre vai ajudar alguém de alguma forma. Sim. E assim, a proposta dessa sequência de lives que a gente está fazendo aqui pelo Instagram da Geolaser, a Geolaser é uma clínica de estética, né? Então ela trabalha muito com beleza, né? Estética, autoestima, autoimagem, né? Mas a Geolaser tem uma preocupação de um pouquinho além disso, né? Uhum. A gente vive esse paradigma da beleza, essa coisa de todos temos que estar dentro da mesma caixinha, né? É o mesmo tipo de cabelo, é o mesmo cor de pele, é o mesmo padrão de comportamento. E aí a preocupação da Geolaser é trazer pessoas como você que podem contribuir, levando informação para os nossos ouvintes, para os clientes da Geolaser, do blog Mais Vale a Pena, do seu canal, né? Da Húngaro, para falar um pouquinho sobre além da aparência, além da estética, além do corpo Uhum. desejado, além do narizinho certo, enfim, né? Então, é por isso que a gente está aqui, por isso que eu aceitei o convite da Geolaser, quero agradecer a Dani da Geolaser, fiquei muito honrada em poder levar para as pessoas um pouquinho mais do que isso, né? Meu canal é um canal sobre maternidade e tudo que envolve esse mundo, e também achei que tem tudo a ver com essa questão da autoestima, da autoimagem, do significado e do poder que isso tem na nossa vida. E é aí que eu queria começar a ouvir um pouquinho de você. Acho que é legal você se apresentar, né, Fernando? Eu aqui comecei a falar, não te Uhum. apresentei. Para quem não me conhece, o meu nome é Michele, eu sou idealizadora do blog Mais Vale a Pena, que é um blog relacionado à maternidade e família. E aí eu fiz questão de conversar, de convidar o Fernando para vir falar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão legal que é autoestima, amor próprio e beleza, estética e como a gente se enxerga. Então, Fernando, você se apresenta para a gente? Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Fernando Húngaro e eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com terapia, com saúde mental, através do uso da ferramenta da hipnose como meio de acesso, né, como metodologia de acesso aos recursos que você tem dentro da sua mente. E aí, com esses recursos, com essas ferramentas, a gente consegue promover mudanças. Mudanças na sua forma de pensar, na sua forma de ser. Isso aí pode trazer inúmeros benefícios para a sua vida. É uma forma da gente combater aí traumas, fobias, medos, problemas que você tem, ansiedade, que hoje em dia, né, com essa pandemia, acho que quase ninguém está sofrendo de ansiedade. É uma ferramenta muito eficiente também para combater, por exemplo, a ansiedade. Então, é isso, esse é o meu trabalho.
Quem quiser conhecer mais, aproveitem aí, sigam o @ongarohipnose, está marcado ali em cima, logo embaixo do nome da Geolaser ali. E mais uma vez eu gostaria de agradecer tanto a Michelle quanto a Geolaser por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de apresentar um pouquinho do meu conhecimento sobre mente e comportamento humano e para a gente bater esse papo aí, trocar essas ideias, para a gente elucidar cada vez mais, ampliar a nossa compreensão, né? A compreensão de quem nós somos e de como nós funcionamos por dentro e como isso reflete no que a gente é por fora também. Uhum. Hoje em dia a gente vive um mundo, né, que, como eu falei um pouquinho, prega muitos paradigmas, né? E Uhum. aí a gente está falando um pouquinho mais da questão da beleza, né, da autoestima e do amor próprio. Eu queria ouvir de você, como é que você definiria a autoestima, né? Como é que quem está em casa entende o que é autoestima? É, eu gosto de usar, eu dou muito valor àquilo que as palavras significam. Eu acho que tem um motivo, tem um porquê a palavra ter o significado. Então, se você for ao dicionário e buscar primeiramente o que é estima, eu vou até ler, porque eu quero pegar a exata definição do dicionário. Então, eu vou pedir licença para ler aqui para vocês. A estima é um sentimento de carinho ou apreço, afeição e afeto. É a admiração e o respeito que se sente por alguém, advindo do reconhecimento do seu valor moral, profissional, pessoal ou qualquer outro valor reconhecido. Então Uhum. veja, isso é estima. Estima é carinho, é afeto, é reconhecimento de valor e o que eu principalmente é respeito. E a autoestima é você sentir tudo isso por você mesmo. O auto vem de próprio. Você pega lá na etimologia das palavras, o automóvel é o veículo que se move sozinho. O automóvel se move sozinho. Né? Então é a mesma coisa. O auto significa o quê? O seu, é o próprio. Né? Então a autoestima é a estima que você tem por você mesmo. E é o respeito que você tem por você mesmo. É o reconhecimento do seu próprio valor. Uhum. E existe, a gente falou da autoestima, e aí tem a autoimagem, né? Que eu acho que são duas coisas que andam juntas, né? Uhum. Eu acho que antes de eu perguntar a diferença, como você definiria a autoimagem? Então eu sei o que é autoestima, mas e como é que eu me enxergo? O que é autoimagem? A autoimagem é bem isso, né? Na verdade, na pergunta você já deu a resposta. A autoimagem é simplesmente a forma como você se vê. Quando você pensa em você, quando você se olha no espelho, a sua autoimagem é o que você enxerga. É o que você reconhece, o que você enxerga de você mesmo. E aí tem realmente uma pequena diferença entre autoestima e autoimagem, porque a autoimagem é exatamente isso, é a imagem que você faz de você, quando você se olha no Mas, espelho. Fernando, essa imagem que eu faço de mim, ela se refere só ao físico? Não, não. Eu até ia emendar isso aí, né? Então, o que é essa imagem? É aquilo ali assim, eu acho que eu sou gorda, eu acho que eu sou magra, eu acho que eu sou bonita, eu acho que eu sou feia, eu acho que eu tenho rugas, eu acho que o meu cabelo é assim ou assado. Isso é a parte da autoimagem física, né? Mas aí você tem a sua própria percepção emocional. Se você está triste, se você está mais alegre, se você está aflito, nervoso, você tem a sua percepção psicológica que entra um pouco no aspecto emocional, né? Está ansioso, ou você está mais tranquilo, mais calmo. Você tem a sua autopercepção, a sua autoimagem também intelectual. Como você se reconhece intelectualmente? Você acha que você é uma pessoa esperta? É mais inteligente? É menos inteligente? Você é uma pessoa culta ou não é culta? Você faz essas medidas, do mesmo jeito que você faz essas medidas das outras pessoas, né? Você faz esse julgamento das outras pessoas, você também tem esse auto-julgamento, que é onde você forma o conceito que você tem de você mesmo, é onde você
entende quem você é para você mesmo. Essa é a sua autoimagem. E a autoestima é o valor que você dá para essa imagem. É o quanto você respeita essa imagem, é o valor que você dá para quem você reconhece ser. Então essa é a relação entre a autoimagem, que é como você se percebe, como você se enxerga, e também como você se apresenta ao meio onde você vive, com a autoestima, que é o valor, o respeito que você dá a essa imagem que você tem de você mesmo. E que poder tem um sobre o outro, né? Então, por exemplo, quanto a minha autoimagem influencia na minha autoestima ou vice-versa? Elas estão. A ligação das duas é totalmente intrínseca, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Porque, veja, a partir da sua autoimagem, você vai determinar o valor. Então, aquele momento que você se olha, que você acha que você, de repente, já está com um pouco mais de rugas, ou está um pouquinho mais gordo do que gostaria, né? Ganhou uns quilinhos, ou talvez o seu cabelo não esteja tão tratado, tão bem hidratado, ele não está tão bonito quanto você acha que você deveria estar. Isso pensando pelo lado físico, né? Ou então, talvez, quando você acha que deveria saber mais, ou conhecer mais, ou ter estudado mais, ou isso ou aquilo, você começa a fazer uma relação onde você atribui, dentro da sua cabeça, você atribui esses valores aos outros. De que forma? Ah, mas se eu me acho assim, a outra pessoa vai me achar também. Então a outra pessoa vai achar que eu tô velha, que eu tô feia, que eu tô gorda, que eu sou burra, que eu não sou inteligente o suficiente, ou que eu não tenho conhecimento o suficiente. Então você começa a colocar esses resultados de julgamentos aos outros, sem perguntar para os outros o que eles acham de você. Você entende que é isso. E isso começa a afetar o valor que você se dá. Porque você começa a diminuir o seu valor. Porque a gente tem uma tendência muito grande de observar apenas os nossos defeitos. A gente se foca nos nossos defeitos e não nas nossas qualidades. E aí você se dá o valor baseado nos defeitos que você enxerga. E tudo aquilo que a gente coloca atenção, cresce. Se você coloca atenção nos seus defeitos, os seus defeitos vão começar a ficar gigantes. Nem que seja para você mesmo, né? Na sua percepção. Agora, Até porque o foco da pessoa está no que falta, não no que tem, né? O nosso foco está no que falta e não no que tem. É aquele negócio, fala assim, eu quero perder 20 quilos, porque eu ganhei 20 quilos na quarentena. Aí você sobe na balança e você fala assim, nossa, ainda faltam 13 quilos. Cara, mas você já perdeu 7. Não, mas ainda faltam 13. Tá, mas você já conquistou 7. Não, não importa, faltam 13. Então você não vê a vitória. Você vê exatamente o que está faltando. E às vezes a mesma coisa vale para o resto. Mas o que você já conquistou? O que você já tem? O que você já é? E não o que você não é, o que falta. O que falta você vai atrás depois, mas reconheça aquilo que você já conquistou, até mesmo para você ter um parâmetro, para você ter uma forma de se motivar a continuar. Você fala, não, mas se eu já cheguei até aqui, se eu já perdi os 7, eu consigo perder os outros 13. Mas não vai ser de uma vez, vai ser de 1 em 1, vai ser de meio em meio, mas vai chegar lá. Você vai chegar lá de alguma forma. Então, essa relação que você faz entre a forma que você se enxerga e a forma, até mesmo com que os outros vão te enxergar, está muito ligada. Porque a forma como você se enxerga e o valor que você se dá estão diretamente relacionados à forma como você se comporta, com a sua conduta. Então, se você se vê como uma pessoa sem valor, dentro de um ambiente onde você precisa se expor, onde você precisa tomar uma atitude, você vai entender que você não tem valor para aquilo também. Então, muitas vezes você vai se omitir, você não vai falar nada, às vezes você poderia contribuir muito com o meio onde você está, seja profissional, familiar, mas como você enxerga que você não se dá esse valor, muitas vezes você fala, mas
é a minha opinião, o que, que a minha opinião vale? E de repente é a sua opinião que vai mudar todo o contexto, porque é uma, duas coisas que você poderia ter falado, poderia ter colocado, que faria toda a diferença dentro daquele meio. Então, assim, fundo. tanto a autoestima quanto a baixa estima tem um poder de influência, além de como você se vê, mas também no seu comportamento, como você age. Sim, porque como isso você serve age. de base, né? Para o quanto eu me sinto, por exemplo, segura para me colocar, como você disse, confiante em mim, né? Então, aí a gente tem os dois lados, né? Por exemplo, baixa estima. Como é que ela influencia na minha rotina, no meu dia a dia, nos meus sonhos, nas minhas projeções, no que eu espero do futuro? E como a minha autoestima, né, que aí é o contrário, também pode influenciar negativamente. Aí eu acho que a gente entra na questão da arrogância, né? Então, os dois extremos. Por que é importante a gente ter o equilíbrio? A gente tem que ter um equilíbrio, mas é importante observar o seguinte: autoestima e arrogância não são a mesma coisa. Você ter uma autoestima e ser arrogante são coisas completamente diferentes. Quando você tem a sua autoestima elevada, o que significa? Significa que você reconhece o seu valor. Você respeita quem você é. Você respeita o lugar onde você conseguiu chegar. Você respeita as suas conquistas e reconhece isso reconhece essas conquistas como valorosas. Isso é autoestima. Você acaba se tornando uma pessoa segura de si. Porque você sabe que mesmo que te falte alguma coisa, você tem virtudes em você que você pode contar com elas. E você sabe que mesmo que te falte, você tem as condições de buscar aquilo que te falta. Agora, quando nós estamos falando de uma pessoa arrogante, e essa eu também fui buscar no dicionário, porque, como eu disse, eu adoro o que as palavras realmente significam. Olha, a arrogância é atribuir a si poder, direito ou privilégio. É a qualidade de suposta superioridade moral, intelectual ou social em que se assume atitude prepotente ou de desprezo em relação a outras pessoas. Então veja a diferença. A pessoa arrogante, ela se coloca em uma posição de superioridade aos outros. Eu sou melhor do que vocês. Vocês não são nada. E a pessoa que tem uma autoestima elevada, ela se coloca em uma posição onde ela estabelece que ela sabe quem ela entende quem ela é. Mas isso não significa que ela seja superior ou inferior aos outros. Ela é... puxa, me fugiu a palavra. Ela é harmônica com ela mesma. Ela entende quem ela é. Ela reconhece as suas forças, reconhece as suas fraquezas e sabe trabalhar com isso. Ela sabe, ela é equilibrada com ela mesma. Mas ela não se coloca, por isso, em posição de superioridade ao outro. É diferente do arrogante. O arrogante, ele vai lá, como disse assim, ele se atribui direitos, pô, eu sou o rei, eu mando aqui, eu sou melhor que todo mundo, vocês não são nada, quem é você para falar comigo? Com quem você pensa que você está falando? Alguém, né? Quase todo mundo já ouviu uma dessa. Com quem você pensa que você está falando? Você sabe com quem você está falando? É aquela hora que dá vontade de falar para a pessoa. Sim, eu sei, estou falando com um grande arrogante, com um grande ignorante. Mas muitas vezes você não pode falar isso, né? Quando você, principalmente no ambiente corporativo, né, no ambiente de trabalho, muitas vezes você tem a vontade de dar essa resposta e não pode. E eu passei por isso inúmeras vezes na minha vida e tive que apenas pensar. Falei, não, senhor, não sei com quem eu estou falando. O senhor pode me dizer, né? Com toda a calma e paz e tranquilidade do mundo. Mas é isso. É importante não haver essa confusão. E até, muitas vezes, as pessoas que se portam como arrogantes, elas usam esse título de autoestima para justificar isso. Não, eu sou assim porque a minha autoestima é lá no espaço, então eu sou melhor que todo mundo. Não, você é arrogante.
e muito pelo contrário. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante. A pessoa que faz isso, esse é um dos grandes sinais de baixa autoestima, ou seja, a pessoa não tem estima por ela mesma, porque essa necessidade de se colocar, essa necessidade de se autoafirmar é um dos grandes sinais de problemas com a autoestima, porque a pessoa ela precisa o tempo todo estar ali de alguma forma tapando esses buracos que estão dentro dela. E aí ela pede confetes, ela tenta se impor sobre os outros, e uma das formas dela fazer isso é diminuir os outros, é tentar derrubar ou menosprezar os outros, para que ela nivele, ela reconhece a pessoa como superior a ela e ela tenta derrubar para nivelar por baixo. Ao invés dela Sim. se suprir e se melhorar para nivelar por cima, não. É mais fácil dar a rasteira e derrubar por baixo. Eu separei aqui... assim, Diga. Não, é que eu separei aqui uma lista... Eu fiquei pensando aqui, Fernando, no poder realmente que isso tem de influenciar a nossa vida, inclusive nos nossos planos, né? Eu tô fazendo um link aqui com a questão da estética, porque, assim, para algumas pessoas, ter aquele corpo padrão, ter aquilo que é vendido, né? É uma condição para ser feliz. Acho que é isso que eu queria dizer, né? Então, assim, o quanto a autoimagem e a autoestima pode influenciar no seu sentimento de felicidade e o quanto isso é poderoso, né? Porque se eu acreditar que eu realmente preciso ter uma barriga tanquinho para ser feliz, né? Olha a importância que eu dou para isso. E as outras coisas, como você falou, né? A autoimagem, a autoestima passa pela minha avaliação e meu autoconhecimento de como eu sou como pessoa, não só a imagem, né? Não só a barriga tanquinho, mas o meu intelecto, o meu cognitivo, minhas relações sociais, né? E as minhas perspectivas de vida, né? Então, assim, eu acho que a primeira grande dica que eu acho que a gente queria passar para as pessoas é o autoconhecimento no sentido de avaliar a sua autoestima e a sua autoimagem, né? Fazer uma. E aí eu acho que você pode falar também um pouquinho do que tem a ver a hipnose com tudo isso, né? Claro. E como a hipnose pode ajudar as pessoas. A Fabiola aqui, ela fez um comentário um pouco antes, que é bem isso que você está dizendo. Ela está dizendo aqui, ó, que muita gente acha que a autoestima é só você se achar bonita, apenas na parte física. E na verdade é bem mais. É exatamente isso. É muito mais do que isso. Porque quantos e quantos casos a gente vê na mídia de atrizes, de pessoas famosas, de influencers, né? Aquelas mulheres lindas e tudo mais, que não conseguem chegar a um acordo com elas mesmas. Aí ela tem o corpo perfeito, mas ela tem que fazer uma cirurgia plástica, e aí ela faz 2, ela faz 10 cirurgias plásticas, ela procura um tratamento, outro tratamento, e começa a ir cada vez mais atrás desses tratamentos, e agora eu tenho que aplicar o Botox, agora eu tenho que colocar o preenchimento na boca, agora, nossa, inventaram a técnica do fio de não sei o que, do sal, do Himalaia. Não, eu tenho que fazer porque é isso que vai resolver o meu problema, e é sempre isso que vai resolver o meu problema. É de cirurgia em cirurgia, de tratamento em tratamento, de pílula, de chá, do que quer que seja. E é uma tentativa de tapar um buraco que está dentro da pessoa. Só que ela não consegue reconhecer esse buraco que está dentro dela. E é esse buraco que precisa ser sanado, é essa condição. É ela entender que ela precisa conseguir se harmonizar, ela precisa conseguir estar em paz, encontrar a paz com a imagem que ela tem dela mesma. Mesmo quando ela vende para o mundo a imagem, né, do estereótipo de perfeição, de corpo perfeito, de vida perfeita, mas dentro dela mesma ela não encontra isso. Isso não é verdade para ela. E assim, vamos supor, a pessoa imagina na cabeça dela que para ela ser
feliz e para estar tudo ok, ela tem que pesar, vamos por aí, 65 quilos, né? Então, o meu objetivo maior, minha felicidade depende desse peso e desse corpo. Quando ela chegar nesses 65 quilos, muitas vezes ela vai encontrar esse buraco que você falou, né? Então ela vai descobrir que não era 65 quilos o problema. E aí? É, aí é a hora de fazer uma análise mesmo. Porque daí você fala assim, a pessoa chegou aos 65 quilos. Legal. Ah, mas agora acho que o meu seio não está muito legal. Podia ser um pouco maior, podia ser um pouco menor. Aí vai, faz a cirurgia. Ah, mas agora os meus glúteos não estão tão bons assim. Né? Você vai buscando uma coisa e outra. É preciso buscar realmente algo mais do que apenas o físico nesse caso. É entender, mas por que eu me sinto dessa forma? O que me faz sentir dessa forma? Eu sinto que tem algo faltando e eu estou tentando suprir isso com o físico, por exemplo. Né? Outras pessoas, existem várias formas de suprir isso, porque na verdade existe uma frase muito legal do meio da psicologia, do estudo da mente, que diz, e ela é super simples, ela simplesmente diz que todo excesso ele tenta compensar uma falta. Mas aí, então, o excesso de exercício, o excesso de busca, né, de qualquer coisa física, o excesso de bebida, o excesso de comida, ele está tentando tapar esse buraco, está tentando tapar essa falta. O importante é você descobrir onde está essa falta. E veja, não estou dizendo que não é importante você buscar uma satisfação com o seu corpo fisicamente, principalmente no que diz respeito à saúde. Né? Então, se você está acima do peso, é importante que você busque realmente um peso mais ideal, mas tudo bem, para você se sentir bem esteticamente sim, mas principalmente pela sua saúde. Então, praticar o exercício é válido? Claro que é válido. Buscar aí algo estético, um tratamento estético que vai te fazer te sentir melhor, é válido? Claro que é válido. As ferramentas estão aí para serem usadas. É totalmente válido. O que você tem que tomar cuidado é, se você não está usando isso para suprir alguma coisa que está faltando dentro de você e que você não sabe muito bem o que é. É aquela infelicidade constante, aquela insatisfação constante e aquele ponto de eu só vou ser feliz se isso acontecer. Porque aí você coloca a felicidade como um ponto fora de você. E a felicidade ela só existe dentro do ser, nunca como um ponto fora. Então esse eu só serei feliz se eu emagrecer, se eu fizer a plástica, se eu ganhar na loteria, se eu tiver um carro, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, você nunca vai ficar feliz, porque sempre vai ter algo mais. Então agora eu emagreci, agora eu preciso da plástica. Agora eu fiz a plástica, agora eu preciso do carro, do emprego, do marido, do filho, do que quer que seja. É porque você está colocando o ponto da felicidade fora de você. Quando na verdade ele tem que estar dentro de você. E aí a sua percepção de si mesmo influencia completamente. Porque se você se percebe como uma pessoa que pode ser feliz, independente aí você consegue chegar cada vez mais próximo desse estado de felicidade mesmo. Porque você se reconhece como uma pessoa que pode ser feliz, mesmo que não esteja tudo perfeito. Porque não é com tudo perfeito que você vai ser feliz. Senão ninguém nunca vai ser feliz, porque nada nunca vai ser perfeito. Não existe perfeição, né? O conceito de perfeição é algo que não existe. Nunca vai existir dentro do nosso conjunto aqui de vida, né? De ser humano, nunca vai existir perfeição. E como é que a hipnose, por exemplo, pode ajudar a pessoa que entendeu que existe um buraco? Então, eu cheguei nos 65 quilos, não estou feliz, e aí eu consegui perceber que tem algo errado, porque tem as pessoas que não percebem, né, que a gente falou. Mas tem aquela que percebeu, falou assim, eu fiz tratamento, coloquei lente no dente, mudei de óculos, pintei o cabelo, fiz tudo que podia, estudei, fui lá e fiz o curso que eu achei que estava faltando, e ainda assim tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal.
como que a sua profissão, como que a hipnose pode ajudar essas pessoas? A hipnose, como qualquer ferramenta de terapia, né, que lida com a parte emocional, que lida com a psique humana, ela vai te ajudar a se reconhecer, ela vai te ajudar a entender o que está errado. A hipnose, eu acabei optando por essa ferramenta porque eu entendo que ela é uma ferramenta muito poderosa, porque ela facilita, ela acelera todos esses processos, porque a gente consegue trabalhar de dentro para fora, ou seja, a gente vai direto na raiz do problema, utilizando a ferramenta da hipnose, utilizando a hipnose, nós conseguimos abrir um caminho dentro da mente da pessoa que está sendo tratada, né? A gente faz uma divisão da mente, assim, só para vocês entenderem rapidamente, como uma parte da sua mente é consciente e uma parte é subconsciente. A parte consciente é essa que a gente está usando agora, que você pensa, que você faz conta, que você faz todos os seus dias. E a parte subconsciente da mente é onde estão rodando inúmeros processos ali. Suas emoções, suas memórias de longo prazo, todos os hábitos, tudo aquilo que você faz sem precisar pensar, está no seu subconsciente. Então hoje, quando você dirige, e muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo, você entrou dentro do carro e de repente você está num lugar que nem era para você ter ido ali, porque você faz aquele caminho todo dia, isso você está dirigindo, você está atuando com a sua mente subconsciente. Ela está no automático ali. Só que muitos comportamentos, muitos hábitos que nós aprendemos durante a vida, eles são hábitos que não são úteis e eles estão enraizados ali no seu subconsciente. E um desses hábitos pode ser ter um problema com a sua autoimagem. Você pode ter aprendido a não dar valor para você mesmo. De que forma? Bom, imagine uma criança que cresceu a vida toda com alguém da família, com o pai, ou com a mãe, ou com os irmãos, dizendo: moleque, você não vale nada, tudo que você faz está errado. Menina, você não vale nada, parece uma não sei o quê. Se continuar assim, só vai conseguir trabalhar na esquina. Você não vale nada, tudo que você faz está errado, você não presta, você isso. Aí vai para a escola, pega um professor que não serve para ser professor. Você é um burro, você é um idiota, você nunca vai ser nada na vida. E aí você passa inúmeras vezes na sua vida ouvindo das suas referências, né? Que os seus pais são suas referências, são suas figuras de autoridade. Aí você vai para um professor que é uma figura de autoridade, que te diz que não vale nada. Aí você vai para um emprego onde você tem um chefe daqueles, né, que não dá nem para falar o que é aqui, que também fala assim: você é um idiota, você faz tudo errado. Então, na sua cabeça, você está ali. Poxa, eu não valho nada. O meu pai e minha mãe disseram que eu não valia nada, o meu professor disse que eu não faço nada certo, o meu chefe disse que eu não faço nada certo. Então você aprendeu a se enxergar daquela forma. Você aprendeu a se enxergar não valendo nada. Então, muitas vezes, a baixa autoestima não é um comportamento, não é uma opção. Você não optou, puxa, eu acordei hoje, eu acho que eu quero me enxergar como um nada, porque deve ser legal. Não, é um comportamento aprendido, ele está enraizado dentro do seu subconsciente. Com a hipnose, a gente consegue acessar essa parte onde esses processos estão acontecendo, onde esses hábitos acontecem, e nós conseguimos ir buscando os pontos onde esse hábito foi criado. Por exemplo, a primeira vez, ou o seu cérebro vai te entregar as ferramentas necessárias, mas através de algumas ferramentas a gente pode chegar, por exemplo, a primeira vez onde o teu pai ou a tua mãe gritou com você e disse que você não valia nada, que você fez tudo errado, porque você tinha 3 anos de idade e derrubou o prato no chão e o prato quebrou. Pô, mas o que uma criança de 3 anos de idade vai saber? Você acha que ela acordou e falou assim: hoje eu vou jogar um prato no chão de propósito para irritar os meus pais? Ela não vai fazer isso, foi um acidente. E aí, a carga emocional, essa reação
absurda, desproporcional que um pai pode ter em relação ao filho, ela pode criar essa marca. E aí o que acontece? Imediatamente, essa marca emocional, ela não faz nada com a criança. Mas conforme o tempo vai passando e ela vai sendo exposta a isso de outras formas, o cérebro dela faz referência. Puxa, é a mesma coisa. Então ela vem e põe outra camada, deixa mais forte. Ah, outra vez aconteceu, agora com o professor. Ele vem e põe uma outra camada. Até que chega um ponto que o nosso sistema emocional, ele só aguenta um determinado nível. Um determinado estresse ali. Chega uma hora que aquela bola explode. E aí você vai ter inúmeras possibilidades. Aí você vai ter crises de ansiedade, você vai ter fobia social, né? Você pode chegar a um ponto onde a pessoa não consiga mais, né, se expressar, tem 2, 3 pessoas, ela não consegue mais falar, porque ela tem tanto medo dessas pessoas julgarem ela como uma inválida, como uma sem valor, que ela não consegue mais se expor. E aí com a hipnose a gente consegue chegar a esses pontos e a gente consegue não apagar, não tem como, o que aconteceu, aconteceu. Mas a gente consegue trabalhar de forma a dar um novo significado para aquilo, um novo entendimento, tirar a carga emocional, você dissipa aquela carga emocional que existia ali, e com isso você vai derrubando esse dominó de coisas que foram sendo montadas, né, ao longo do tempo, até que você consegue dissipar tudo isso de forma que a pessoa não tenha mais a resposta àquilo. Os eventos, eles aconteceram, não tem como mudar. Mas a forma como você enxerga ele, então imagina como uma criança de 3 anos recebeu aquilo. Ela não tinha como digerir aquilo que aconteceu. Mas o adulto de 20, 30, 40 anos, ele tem uma carga de conhecimento para digerir aquilo. Então quando você faz com que ele enxergue aquilo com a visão do adulto, ele consegue dar um novo significado àquilo e realmente ver assim, olha, realmente é um problema, foi triste, mas eu não posso deixar que isso afete mais a minha vida daqui para frente. É uma decisão consciente que ele faz para não deixar mais. E aí é onde a hipnose atua. A terapia com hipnose atua dessa forma. E nas questões e as questões de quando é relacionado diretamente a questões de baixa autoestima, por exemplo, é aí que a gente vai ver, a gente vai buscar esses pontos. O que te fez não se dar o devido valor? E quais as ferramentas que você precisa, que já existem dentro de você, que a gente precisa realçar, que a gente precisa mostrar para você que estão lá, para que você possa, então, se dar o devido valor desse momento em diante. Do momento que você decide mudar e reassumir o controle da sua vida, o que a gente pode fazer daqui em diante? O que você pode fazer daqui em diante? Ela te dá essa consciência. Ó, a Daniele fez uma pergunta aqui, ó. A minha próxima pergunta. Traumas que vêm da gestação, a hipnose consegue ajudar? Bom, eu vou ter que fazer um parênteses aí para a Daniele. Daniele, consegue sim. Porém, não existe indicação científica, não há como comprovar cientificamente que nós temos registro de memórias que vêm de dentro da gestação. Tá? Essa é a parte científica, né, da coisa. Do bebê, né? No caso dela, ela está falando da gestação mesmo ali, acho que dentro do útero, né? Porém, o que acontece no processo da hipnose é que isso não importa. Por que isso não importa? Uma das ferramentas que a gente utiliza é a regressão de idade. Né? Não tem nada a ver com vidas passadas, mas pode ter. Mas não é regressões a vidas passadas, é regressão de idade. Você vai voltando, você tem 30, a gente vai voltando com 29, 28, 26, 5 anos, 3 anos de idade, e muitas pessoas acabam voltando para a idade intrauterina. Significa que aquela memória veio da idade intrauterina? Não tem como saber, mas não importa. O que importa é que o seu cérebro deu para mim, terapeuta, a ferramenta, o ponto necessário para resolver o problema que você tem. E se você acredita, se o seu cérebro entendeu que esse problema veio de algo que aconteceu
dentro da sua idade intrauterina e a gente resolve isso lá, para o seu cérebro, para a sua mente, o problema está resolvido. Então você não precisa ter mais os sintomas dele pelo resto da sua vida. E o mesmo vale quando, muitas vezes, as pessoas, principalmente quem acredita em vidas passadas, muitas vezes durante a regressão de idade, a pessoa vai parar numa vida passada, mesmo que a gente não conduza ela para a vida passada. Porque se ela acredita, vamos supor que você siga a religião espírita, por exemplo, que acredita nas vidas passadas e que acredita que as vidas passadas influenciam a sua vida. Se você acredita piamente que você fez alguma coisa em uma vida passada e você está pagando por isso agora, é a ferramenta que o teu cérebro vai me dar para te ajudar. E a gente vai lá, a gente resolve lá, que já aconteceu comigo muitas vezes de forma espontânea, porque eu nunca conduzo a pessoa para a vida passada. Quando eu uso a regressão de idade, eu uso a regressão de idade. E a gente vai levar para o primeiro momento onde aquele sentimento despertou na pessoa. Se para ela foi há 10 minutos, ou há 10 anos, ou há 100 anos, ou há 1000 anos, não cabe a mim como terapeuta julgar. Cabe sim pegar essa ferramenta, pegar aquilo que ela me deu, ajudar ela a resolver aquilo e fazer com que aquilo não seja mais um problema para ela nos 1000 anos para frente, nos 100 anos para frente, nos 10 anos para frente ou nos 10 minutos para frente. Não importa. É por isso que eu fico até besta quando eu falo de hipnose, porque o negócio é muito legal. É muito bom. Foi por isso que eu escolhi. De todas as ferramentas que eu estudei, foi a que eu me apaixonei. E foi a que foi para a qual eu me dediquei agora, né, profissionalmente, porque é muito fantástico, é muito legal. Espero que tenha sanado aí a sua dúvida. Então, assim, vamos pensar. Para quem estava ouvindo a gente, se a gente... que perguntas você sugeriria que as pessoas fizessem para si mesmo para conseguir avaliar como está a sua estima ou sua autoimagem? Então, se a gente pensar para uma pessoa, perguntar para uma pessoa, será que a minha estima está baixa? Né? Se ela não tem essa resposta pronta, né, vamos dizer assim, se ela não elaborou isso, o que você perguntaria, que instrumento a gente poderia ajudar essa pessoa, que reflexões ela precisaria fazer para chegar a essa resposta? Bom, para você saber se a sua estima tá boa, eu acho que não tem muito. É quando você se sente bem com você mesmo, você tá ok, você sabe que você tem coisas que você precisa melhorar, todo mundo tem, porque a vida é uma constante evolução, né? Você não pode ficar parado no lugar, né? Meu pai costuma dizer, né? Ficar parado no lugar faz buraco no pé. Então você não pode ficar parado, você sempre vai estar melhor, mas você tá ok com você mesmo. Então isso aí não tem muito. Agora, para o outro lado, para você avaliar assim, puxa, será que eu tenho esse problema? Será que eu preciso buscar alguma ferramenta para melhorar isso? Você pode fazer uma avaliação de alguns comportamentos relacionados a você, no seu dia a dia, algumas condutas. E a primeira de todas, vou pegar a minha cola aqui, porque são várias. A primeira é, você costuma dar desculpa para os seus defeitos ou botar a culpa em outras pessoas ou em coisas externas? Essa é o primeiro. Assim. Não, eu sou assim porque o fulano... Você quer ver uma clássica a minha vida é ruim porque as pessoas têm inveja de mim. Cara, mas se sua vida é ruim, quem vai ter inveja de você? Se eu tiver que ter inveja de alguém, eu vou ter inveja do Mark Zuckerberg, que ganha $1 milhão por minuto de live que a gente está falando aqui. Eu vou invejar ele, eu vou invejar alguém de grande sucesso. Então, como é que você vai falar assim, mas é a inveja das pessoas que destrói a minha vida? Não. Vamos repensar isso aí. Então, em quem você coloca a culpa pelo seu fracasso? Nos outros ou talvez em você mesmo? Se você coloca em você mesmo, se você reconhece que você não chega onde você quer chegar porque falta algo em você, isso é um sinal de autoconsciência. Você está consciente, então você pode ir atrás. Agora, enquanto você colocar a culpa nos outros, entra naquela questão da felicidade. Eu só vou ser feliz se quando isso ou aquilo acontecer.
Timidez em excesso, medo de rejeição. Então você não se coloca, você não se expõe porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Isso é um sinal de que você pode ter um problema com a sua autoestima. O hábito de estar o tempo todo se comparando com os outros, né? E se comparando, não só se comparando, mas se comparando principalmente de uma maneira ruim, se colocando como inferior. Todo mundo é melhor do que você, tudo que todo mundo faz é melhor do que o que você faz, né, de forma negativa. A sensação de incapacidade, de não poder realizar nada, de não conseguir. Não, qualquer coisa que eu conseguir, que eu começar, vai falhar, qualquer coisa vai tudo dar errado. A dificuldade de reconhecer e de valorizar as próprias vitórias. Então, mesmo quando você faz e dá certo, você coloca aquilo para baixo. As pessoas chegam, pô, parabéns, legal, você conseguiu. Não, nem foi. Não, nem foi nada. Puxa, nem achei que foi bom. Foi mais ou menos. Uma busca e uma necessidade constante de elogios e de reconhecimentos, ou seja, qualquer coisinha que você faz, as pessoas têm que jogar confetes em você, você precisa de palmas constantes, né? Como eu já tinha dito, desvalorizar as outras pessoas também, você agir de forma a desmerecer os outros, porque você se sente inferior, então é mais fácil derrubar o outro. Essas análises, são análises que você pode fazer do seu comportamento para checar aí como que está você com você mesmo. E aí, se você começou, puxa, eu faço isso, de vez em quando eu faço isso também, talvez seja a hora de procurar uma ajuda de um profissional, né? E quem é o profissional que você vai procurar? Sou só eu? Não, não sou só eu. A hipnose, os hipnoterapeutas, eles são um dos profissionais que lidam com isso. Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psicanalista, você pode procurar outras formas de terapias alternativas, né, terapias que te levam a uma condição de autoconhecimento. Existem diversas técnicas de respiração, né, terapias que envolvem, que são mais energéticas, né, que são menos fundamentadas na ciência e mais fundamentadas na crença. Mas meditação. Meditação, qual que serve para você? A que serve para você é a que faz se sentir bem. Seria absurdo eu virar para você e falar assim, não, só a hipnose pode resolver o seu problema. Não, não é só a hipnose. A hipnose pode te ajudar? Pode. Se você se sentir bem com ela, se você entender que é uma ferramenta que pode te ajudar, e principalmente se você acreditar. Porque por mais que seja científico, tem gente que não acredita. Até hoje, em 2020, tem gente que não acredita, que fala, isso é tudo besteira, isso é balela, é charlatanismo. E tá tudo bem. A pessoa tem o direito de acreditar ou não acreditar no que ela quiser. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Né? Qual o problema de acreditar que hipnose não existe quando acredita que a Terra é plana? Né? Então, é muito disso, é muito pessoal. Mas busque uma ferramenta. Isso é que é muito importante. Deixa eu ver aqui, a Fá fez uma outra pergunta aqui. Por exemplo, uma pessoa que quer ser cirurgiã, mas ela não consegue nem ver sangue, nem agulha. Aí ela escreveu a hipótese que a hipnose pode ajudar? Pode, Fá, pode ajudar e muito rápido. E muito rápido. A hipnose é uma das ferramentas mais eficazes para remover traumas e fobias. Existem casos onde uma fobia de uma vida inteira foi removida em 3 minutos. Acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Existe todo um processo a ser seguido. Mas, principalmente quando a coisa não muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, o medo de agulha, sabe de onde vem? Agora vamos falar da parte da maternidade. Vem da mamãe. Se você continuar bagunçando, eu vou te levar para tomar injeção. Quem já ouviu isso na vida dos pais? Quem já ouviu um pai e uma mãe falando isso para a criança? Se você continuar bagunçando, eu vou te levar para tomar injeção. Ou seja, a injeção, a agulha, é castigo, é punição. Quando você fala isso para uma criança de 4 anos, 5 anos de idade, a conexão que o cérebro dela vai fazer tomei uma injeção, estou sendo punido.
E não o contrário, fala assim, olha, você vai tomar, meu filho, a gente vai para o médico, você vai precisar tomar uma injeção, vai ser uma picadinha, vai doer um pouquinho, mas é necessário, é para a sua saúde, é para o seu bem. Eu sei que você não gosta, eu sei que é desconfortável, mas é necessário. Você entende? Vai doer um pouquinho, mas você entende que é para você ficar bem? Ah, mamãe, entendo, sim, eu não gosto, mas eu vou, tá? Isso aí, muito bem, meu filho, você tem que ser forte, a gente tem que enfrentar aquilo que a gente não gosta porque vai fazer bem pra gente, não é? Não é uma maneira completamente diferente de você preparar a sua criança, preparar o seu filho para ser um ser humano forte no futuro? Porque ele vai E isso me entender faz ali... pensar em uma coisa, Fernando, o quanto os nossos bloqueios e o quanto é embutido em nós, usando esse seu exemplo, influencia a gente o resto da vida, né? O quanto, por que é importante o autoconhecimento? Porque você consegue identificar, né, quais são as suas crenças limitantes, quais são os bloqueios que embasam tudo na sua vida, suas escolhas, sua atitude, a escolha da profissão, a escolha de quem você é, os seus sonhos, né? Por que é importante o autoconhecimento? Por que é importante fazer essa análise e entender onde está esse bloqueio, o que essa crença limitante pode fazer comigo? Esse é o exemplo da agulha e do sangue, como você está dizendo, né? Então, a É, gente ouve hoje, a gente está num século que fala muito de autoconhecimento, né? Um momento sim, que se fala muito de autoconhecimento. Então, eu acho que, assim, o autoconhecimento esbarra em todo o restante, né? Então, se eu tenho, para mim, a verdade de que ter o corpo perfeito e de que ser uma escrava da estética é fundamental para eu ser feliz, o que isso tem a ver com o que foi embutido em mim, é, né? Com os meus valores, os meus referenciais, as minhas crenças e meus bloqueios. eu particularmente não gosto muito de usar esse termo crença limitante. Por quê? Mas por quê? Ela existe porque normalmente o que acaba acontecendo? Você não vai, em geral, conscientemente escolher acreditar em algo que te limite. Né? É porque eu acho que a crença é algo opcional. Você escolhe no que você quer acreditar. Por mais que você tenha influência, né, daquilo do seu crescimento, mas chega um ponto onde você pode avaliar por você mesmo. Ah, não quero mais acreditar nisso. Eu quero acreditar em outra coisa. E normalmente as pessoas não vão escolher acreditar em algo que limite elas. Mas as crenças limitantes existem de uma forma inconsciente. Da forma inconsciente. E esse é o grande problema. O problema é que você não tem consciência. O limite tá te barrando, ele não está deixando você ser quem você gostaria de ser ou atingir os objetivos que você gostaria de atingir, mas ela está lá. É um bloqueio dentro de você. E as terapias, né, as terapias que buscam autoconhecimento, que buscam a saúde mental, elas atuam muito nisso, em descobrir quais são essas barreiras e a eliminar essas barreiras. E, novamente, a hipnose é uma das terapias que faz isso. Mas existem inúmeras outras. O coach trabalha muito com as crenças limitantes, com a Sim. quebra dessas crenças limitantes. Né? E você tem outras formas de terapia que buscam, de um jeito ou de outro, mesmo que seja uma terapia totalmente passiva, como a meditação, ela faz com que você faça uma viagem por dentro de você mesmo e comece a se questionar e comecem a entender. Por isso que eu digo, qual é a melhor forma? A melhor forma é a que for melhor e mais agradável para você. Existem ferramentas muito poderosas, como a hipnose e a hipnoterapia, mas existem inúmeras outras ferramentas que você pode buscar. Mas o mais importante de tudo é, busque. Vá atrás, porque todas as pessoas deveria ser obrigatório passar pela saúde mental, por algum profissional de saúde mental. Como é obrigatório votar, como é obrigatório ter documentos, deveria ser obrigatório ter saúde mental também para todos, assim, de livre aspecto. As pessoas teriam muito menos problemas. Ó, a Daniele perguntou aqui, as sessões são feitas com que frequência? Daniele, depende do tratamento que você estiver fazendo, depende do profissional que você procurar, porque existem escolas de hipnose diferentes, existem protocolos de hipnose diferentes. Então, existem
escolas e protocolos de hipnose onde você trabalha com apenas uma sessão. Existem algumas escolas de hipnose que funcionam de uma forma diferente, cujos terapeutas eles vão tratar em 10 sessões, 15, 20 sessões, dependendo do problema. Então, veja, depende da abordagem. A minha abordagem, em geral, ela compõe 4 sessões. São 4 sessões, uma sessão por semana. Mas aí vai variar, porque existem tratamentos que eu faço, existem acompanhamentos que eu faço que se estendem por várias sessões também. Como, por exemplo, no caso do acompanhamento da maternidade, da gestação, ela se estende por toda a gestação. Então, do 3º mês até a gestante dar à luz, eu acompanho ela semanalmente. Tanto para a saúde mental dela, quanto para a preparação do parto normal, do parto sem dor, que é a analgesia por hipnose. Nós vamos ter uma live também no futuro aí falando sobre analgesia com hipnose. Essa vai ser bem legal também. Vai. Você acha que dá tempo da gente fazer algum exercício de autoimagem? Nós temos acho que 4 minutos para encerrar. Aí não vai dar tempo. A gente deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Na próxima a gente faz um exercício aí pro pessoal. A gente reserva o pessoal aproveitar isso aí. Porque é muito gostoso, é muito gostoso. É um momento de você com você mesmo e é bastante agradável. E para quem tiver mais curiosidade, quiser saber, se você colocar no YouTube exercício de auto-hipnose ou só auto-hipnose, você vai ter inúmeros vídeos que te guiam por exercícios de hipnose. A única coisa que eu recomendo é, pegue um vídeo de uma pessoa que tem autoridade no assunto. Quem que são pessoas que eu recomendo? Você pode pegar vídeos do Tom Lucas, do Rafael Baltresca, do Alberto Delisola, do Pyong. Essas pessoas, elas são pessoas com autoridade, elas não vão te conduzir para nenhum exercício que vai fazer alguma coisa que não deveria fazer. São pessoas sérias, são profissionais sérios, alguns deles, inclusive, são meus professores, então procure essas pessoas que têm bastante relevância. Façam lá, normalmente são exercícios de 5 minutos, de 10 minutos, que vão trazer para vocês aí uma sensação muito gostosa, muito agradável. E para a gente encerrar, Fernando, eu acho que você podia responder para a gente rapidinho, né? O tema da nossa live era justamente o que a hipnose tem a dizer sobre autoimagem e autoestima, né? Então, acho que a gente podia encerrar respondendo essa pergunta. O que a hipnose tem a ver, como ela pode ajudar na autoimagem e autoestima? Ela pode ajudar você a fazer uma viagem por dentro de você mesmo para se reconhecer, para se entender de uma forma melhor, para ter mais consciência de quem você é, de quais são as suas limitações e de quais são os recursos que já existem dentro de você e que você simplesmente não está usando e que poderiam fazer toda a diferença na sua vida. Então a hipnose, ela é uma ferramenta de autoconhecimento também. Assim como muitas outras, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais fácil fica de você reconhecer o valor que você tem, reconhecer as suas forças, reconhecer aquilo que você já conquistou na sua vida. E a partir daí, você pode sim trabalhar naquilo que você quer, na direção que você quer. A hipnose ela pode te ajudar a atingir seus objetivos, potencializando tudo isso que você já tem dentro de você e fazendo com que você reconheça quem você é de uma forma mais ampla, mais consciente. Uhum. E para a gente encerrar, né, eu queria reforçar a importância do autoconhecimento, né, de se olhar e tentar não se cobrar tanto diante dos padrões que são impostos, né, para a gente com relação a tudo, beleza, a definição que a nossa sociedade dá do que é pessoa feliz, né? A gente se desprender um pouquinho disso. Então eu queria agradecer, Fernando. O Fernando vai estar com a gente em outros momentos, né? Sim, em breve, né? Estaremos aí. Daqui umas 2 semanas, eu acho, né? Eu não lembro quando a gente marcou a próxima, mas daqui a alguns dias a gente vai estar de volta aí. Então eu queria agradecer, gente. Boa noite. Ó, temos 10 segundinhos aí. Obrigada. Obrigado, mais gente. uma vez. Muito obrigado a todos e uma boa noite.